E o Flamengo vai jogar tá lá no meu blog, inclusive, vai jogar amanhã contra o Santos com titulares, né? Todos os titulares que É. estão em condições vão entrar em campo. Esse é o planejamento para amanhã. Isso é coisa dos jogadores, é bom lembrar. Não estou dizendo que o Dorival não tenha participação. Se ele concorda, ele tem Rapaz, participação. Mas os né? jogadores querem jogar. Eles querem jogar. Eles acham que é muito ruim ficar 10 dias sem jogar, que seria o intervalo entre o jogo com o Corinthians e a partida contra o Atlético. Não o tempo todo. Ele vai revezar. Uns entram no primeiro tempo, outros entram durante o jogo, no segundo tempo, mas a tendência, né, ao terminar a montagem do quebra-cabeça, que cada um dos 9 titulares provavelmente atue por 45 minutos. Pode ser que um cara como Felipe Luiz acabe não entrando, enfim. E claro que o Thiago Maia, que está se recuperando de uma pancada no joelho, e o Arrascaeta, que tem um problema de público, não vão jogar. Mas o Santos, o Rodinei, o Felipe Luiz já citei, né? Eu acho que é possível até que não jogue tanto tempo. O Léo Pereira vai jogar um tempo, o Davi Luiz vai jogar outro. O João Gomes vai jogar um tempo, o Everton Ribeiro talvez jogue outro. O Pedro e o Gabigol a mesma coisa. Então, os 9 outros titulares deverão, 8 talvez, deverão estar em campo contra o Santos. Eu acho uma temeridade, mas enfim. Isso Total. mostra também como o técnico do Flamengo, aí é uma opinião minha, trabalha pisando em ovos. Ele é meio Uhum. refém do grupo, ele tem que ficar administrando o tempo todo. Os jogadores querem atuar. E ele não tem condições de chegar ali e falar, não vai jogar e tal. Ah, mas o Jesus era diferente. Jesus fazia o que ele queria. O Dorival está sempre tendo que equilibrar pratos, né, porque ele encontrou o clube nessa situação. Os jogadores eram, digamos, jogadores importantes, tinham uma incompatibilidade com o treinador atual, anterior, aliás, se ele mantivesse a mesma postura do Paulo Souza, ele não chegaria hoje aqui, não estaria mais lá. Então é uma questão política. E isso reflete o quê? Reflete a maneira, os equívocos que são cometidos no futebol também do Flamengo, né? Porque você Uhum. contrata um técnico para fazer mudanças, não dá certo, os jogadores ganham uma queda de braço, o time despenca, vai mal, aí cai na conta do técnico, beleza, tudo bem, mas não é só na conta dele, eu falo isso desde o começo do ano, tem culpa de jogador, tem culpa de dirigente, tem culpa de todo mundo. E aí o outro técnico consegue dessa maneira ir levando. Para o ano que vem, talvez ele possa, ele permanecendo, fazer um trabalho com um pouco mais de, digamos, de autonomia, né? Porque vários jogadores que têm peso nessas decisões não estarão mais no clube, alguns deles. Outros até já saíram do elenco. Agora, essa questão do time conseguir se revigorar, porque o elenco tem jogadores muito bons, né? Então você consegue botar a casa minimamente em ordem, você tem a tendência a avançar. E o Flamengo jogou metade do campeonato, ou perto disso, com o time B do brasileiro. Se o Flamengo tivesse priorizado lá atrás o brasileiro, talvez estivesse brigando pelo título. Se ele fala, não quero saber da Copa do Brasil, mas ele foi no caminho que era mais factível, que era a Copa do Brasil, de fato, um torneio eliminatório. E foi uma caminhada difícil, né? Porque teve Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Total. Corinthians, São Paulo, não pegou carne assada, não teve nenhuma moleza, nenhum time da zona do rebaixamento ou da segunda divisão ali, depois que passou aquela primeira fase contra o Altos do Piauí. Então foram só adversários difíceis. E deu certo, o time foi campeão, mas eu acho que isso reflete o poderio técnico do elenco, né? E também a possibilidade de contratar jogadores durante a temporada, como aconteceu, mesmo cometendo alguns erros, como não tendo trazido um volante, né? E Exato. aí contra o Corinthians não tinha volante, termina o jogo todo remendado. É um absurdo. Ah, trouxe o Pulga, não pode jogar a Copa do Brasil, então não trouxeram do prazo. Quando eu falo trazer um volante, não é trazer o Casemiro, não. Trazer um jogador da posição. Ah, Casemiro. Nem que você contratasse um cara que jogue num time de menor porte no futebol brasileiro ou sul-americano para compor o elenco. Um exemplo, eu não pagaria jamais o que o Flamengo pagou pelo Pires da Mota, mas o Jorge Jesus usava o Pires da Mota, porque era um volante, às vezes ele precisava Muitas do vezes. volante, ele colocava o Pires da Mota. Na final da Libertadores, quando o Flamengo empata o jogo, aparece na beira do campo ali a imagem, na transmissão, o Pires da Mota conversando com o Jesus, ele pensando ali o que queria fazer. Então ele tinha um jogador ali que faz aquele papel. É brilhante? Não. Tem nível para ser titular? Não. Mas tem que ter um cara desse no elenco para você usar numa situação em que você necessita do jogador com essa característica. Foi embora o Ilharão, que bem ou mal joga ali, né? E não veio ninguém. Chegou o chileno, que se machucou, deve estar ok para amanhã, mas que não estava inscrito na Copa do Brasil. Então são vários pequenos e grandes erros cometidos ao longo da temporada, mas o time tecnicamente é muito bom. Quando consegue dar uma arrumada, a tendência de fato é ser competitivo. Teve altos e baixos aí com o Dorival, e agora vem essa escolha polêmica, né? Que se o Flamengo perder por Atlético, nossa, isso vai ser tema de muita discussão. Ainda está em tempo de mudar de ideia, né? Que o treino de hoje é que vai definir. Mas a ideia inicial é essa: é Rapaz que do os caras céu! joguem 4 dias antes da final. Ô, Aí, Mauro, se um deles se machuca, imagina, lógico, pode se machucar no treino, mas não dá para comparar. Uma disputa de bola num jogo é uma disputa de bola diferente de um eu, treinamento.